Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 8, está aí na tela. Amém? Todos encontraram? Só quem encontrou, balança a Bíblia assim, ó. Olha que coisa linda. Cadê? Tira a foto aí. Cadê o fotógrafo? Balança assim a Bíblia. Tira a foto aí agora. Olha que coisa linda. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Existem 3 palavras significativas aqui neste versículo. Primeiro, achei o livro. Segundo, deu o livro. E terceiro, leu o livro. Diga comigo: achou o livro, leu o livro e deu o livro. Vamos repetir na ordem que está aqui. Diga: achou o livro, deu o livro e leu o livro. Achar o livro fala da importância do livro. Dar o livro fala do valor do livro. E ler o livro fala do resultado ou dos efeitos do livro. Essa noite eu quero conversar com vocês sobre o tema achando o livro perdido. Era mais ou menos o ano 600 a.C. Israel estava vivendo em uma crise. Ele vinha sendo governado por 2 reis malignos. Manassés, que deixou os princípios da palavra e se tornou um dos maiores bruxos e feiticeiros da época. E ele foi depois sucedido por seu filho Amon, que andou nos caminhos de Jeroboão e mergulhou a nação de Israel na idolatria, no pecado, na degradação moral. Mas agora se levanta um novo rei, Josias. E o interessante é que ele se levanta com 8 anos de idade. Um garoto, um menino. A primeira coisa que eu quero que você saiba nessa noite é que Deus não tem idade para usar. Ele usa o velho, ele usa o menino, ele usa o adolescente, ele usa o homem mediano. Deus usa todos aqueles que querem ser usados por Ele, desejam ser usados por Ele. Nós estamos aqui, os irmãos dos Gideões missionários, estão aqui, instrumento de Deus. Quantas vidas não foram transformadas pelo ministério dos Gideões internacionais? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já viu aquele Novo Testamento pequenininho, azulzinho aí? Levanta a mão. Olha, praticamente todo mundo. Resultado dos Gideões internacionais. Os Gideões internacionais são um grupo de homens de negócio, empresários, profissionais liberais, que resolveram tomar um tempo do seu tempo para fazer a coisa mais importante que se possa fazer: distribuir a palavra de Deus. Porque a maior obra social que uma igreja pode fazer, e eu sou a favor das obras sociais, nós temos 2 projetos sociais aqui, a gente precisa melhorar eles, mas temos. Mas a maior obra, eu digo social, porque a palavra de Deus muda o homem em todos os seus aspectos, a sociedade em todos os seus aspectos. É distribuir a palavra de Deus. Porque se a gente abrir muita creche, distribuir muita cesta básica, e se fizer somente isso e não entregar a palavra de Deus, a gente vai mandar um bocado de gente de barriga cheia para o inferno. Porque cesta básica não salva ninguém. Mas a distribuição da palavra de Deus é algo extraordinário, e é um privilégio. Então Deus usa os Gideões, tem anciãs, nos Gideões tem homens medianos, tem homens jovens, mas o importante, queridos, é que Deus usa, não importa a tua idade, importa a disponibilidade do teu coração. Então, não havia ninguém para Deus usar. Deus foi usar um menino chamado Josias.
para barrar a crise moral, espiritual, social que estava graçando a nação judaica. Agora, queridos, o sucesso de Uzias era ter um sacerdote chamado Josias, aliás, era ter um sacerdote chamado Ilquias, que estava do lado dele. Porque você há de convir comigo que um menino de 8 anos não pode dirigir uma nação. Mas o segredo é a mentoria espiritual. Porque os fundamentos de uma nação começam no seu espiritual. O maior problema, hoje eu falo da nação brasileira, a crise que enfrentamos e que eu creio que nós vamos sair dela por causa da palavra de Deus, é exatamente porque a nação mergulhou no caos que ela se encontra, porque faltou fundamento da palavra de Deus. Mas aqui estava Ilquias, mentoreando Josias. E quando Josias completa 18 anos, ele resolve fazer uma revolução. E a revolução começa exatamente quando ele vai reparar a casa do Senhor, e aí o livro é encontrado. Ele junta uma equipe e o povo vai lá, porque vocês vão ver aqui depois, eu vou falar, que o povo foi buscar dinheiro dentro da igreja, na casa do Senhor. E quando eles estavam procurando dinheiro, opa, encontrou o tesouro perdido? Não, encontrei o livro. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui, achando o livro, pode jogar o primeiro. Achando o livro. Isso fala da importância do livro. Que livro, pastor? A Bíblia Sagrada, o Novo e o Antigo Testamento. A importância do livro. O livro, é interessante que o livro estava perdido na casa do Senhor, irmãos. O livro estava perdido no templo. Nós queremos reforma, nós queremos avivamento, mas estamos deixando o livro perdido na casa de Deus. Porque tem muita gente que anda com a Bíblia, mas não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia, não vive pela Bíblia, não obedece a Bíblia. Então, estamos vivendo no Brasil uma crise de pregação bíblica. Nós estamos vivendo na época do show gospels, das estrelas gospels, dos artistas gospels. Gospel. Estamos vivendo na época do scout gospel. Eu quero saber o que é que estão fazendo com o livro. O livro foi perdido. O livro estava perdido. E aí nós vamos ver, o livro é tão importante que quando se perdeu o livro, se perdeu a ética, se perdeu a moral, se perdeu a saúde familiar, se perdeu tudo. E você vai ver aqui algumas coisas, resultados do livro se perder. A crise. Se você for ver no capítulo 23, que eu depois vou falar aqui com mais detalhe. Mas quando eles abandonaram o livro, eles perderam o temor do Senhor, no versículo 3. No versículo 4, eles começaram a adorar a Baal, a idolatria entrou na nação. Sacerdotes idólatras e avarentos e prosmíscuos começaram a governar o culto. No versículo 7 do capítulo 23, a prostituição e imoralidade sexual começou a controlar a nação. Versos 8 e 9, a feitiçaria entrou na nação. Verso 10, a família começou a ser destruída pelo culto a Moloque. Tudo isso, o que é isso, pastor? Resultado de terem perdido o livro. E uma coisa terrível aconteceu, está no capítulo 22, veja aí o versículo 5 comigo. E o que dei nas mãos dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Olhe para mim. Primeira consequência aqui, depois da crise, é que começou a haver brechas na casa de Deus. Fendas na casa de Deus. Quando você for para uma igreja, que você vê que o povo tem condições. Estou falando agora igreja física, templo físico. E as paredes estão caindo. O teto está quase desabando. Os bancos, se sentar uma pessoa mais fofinha, ele vai quebrar. Tudo está estragado. Isso é um mau sinal.
Porque quem não administra a estrutura física é porque não está administrando a vida espiritual da igreja. Mas as fendas, as piores fendas que há na casa de Deus não são as brechas na parede. São a liberação do pecado andando à vontade na igreja. Tem lugares, irmãos, que você vai para o culto e você tem a impressão de estar em qualquer lugar, menos na casa de Deus. Porque o mundanismo já entrou, as brechas já foram feitas. A fofoca é quem toma conta. O disse-me disse. Fenda na casa do Senhor. A sensualidade sendo esbanjada. Eu estava conversando com o apóstolo Reinaldo, e na verdade eu estava ouvindo ele pregar. Ele disse que no Ceará, uma pastora estava pregando lá, e estava com uma roupa, tomara que caia. Né? Que inclusive os caras colocam até na internet, tomara que caia mesmo. Com a roupa, tomara que caia. E de repente se manifestou um demônio lá, ela foi expulsar o demônio deixou ela nua, e disse assim: como é que você usa o que eu mando e quer vir me expulsar? Então, fendas na casa de Deus. Falta do livro. O livro perdido. As brechas começam a entrar, né? Quando você vê uma igreja onde o povo não adora, não ora, não busca Deus. Irmãos, onde o povo não trabalha, espiritualmente falando, pode se preparar, que o povo vai dar trabalho. E o maior trabalho é aquele trabalho do fala-fala, né? Isso é uma brecha terrível. Eu estava conversando com o pastor Zades, ele estava dizendo que alguém chegou para um líder e disse: líder, doutor fulano, tinha alguém ali falando mal do senhor. Aí ele olhou assim, disse: falando mal de mim, falando mal do senhor. Ele disse: queridos, mal ou bem, o importante é que falem de mim. Mas se nós perdermos o livro, as brechas se abrirão. E as raposinhas vão entrar. Né? O diabo só quer uma brecha. Ele não quer uma porta escancarada. É por isso que Paulo disse: não dê lugar ao diabo. E não dá a palavra lugar ali no grego é topos, que quer dizer lugar nenhum. Então, para o diabo fazer um grande estrago, não precisa abrir uma brecha, não. Uma porta, não, é uma brecha. A preocupação de Uzias, queridos, era reparar as brechas, as fendas da casa do Senhor. Josias. Está aí, 2 Reis 22, verso 5. As fendas da casa do Senhor. Perca o livro, esqueça o livro, abandone o livro, deixe o livro empoeirado, e as brechas estarão sendo abertas para que o inimigo venha. Mas nessa noite eu quero dizer uma coisa: se há alguma brecha aqui na minha vida, na tua vida ou nessa igreja, nós hoje estamos fechando as brechas, porque nós estamos procurando o livro, nós estamos encontrando o livro, nós vamos abrir o livro, nós vamos entregar o livro, nós vamos ler o livro, e nós vamos ver a importância do livro, o valor do livro e o resultado do livro. Queridos, o livro era importante, a nação estava daquele jeito porque eles tinham perdido o livro. Mas de repente alguém diz: encontrei! Encontrou o quê? O livro. Então, deixa eu falar agora da importância do livro. O interessante é o seguinte: é que eles estavam procurando dinheiro e acabaram encontrando o livro. E o interessante, queridos, é que no versículo 7 de 2 Reis 22, quando o rei mandou procurar dinheiro na casa de Deus, ele teve a precaução de mandar as pessoas que faziam com fidelidade. Porque se tem alguma coisa que Deus procura e que Ele quer que os homens de Deus se acompanhem, é com pessoas fiéis. O texto vai dizer aqui, ó, que ele não tinha nem preocupação com
quanto dinheiro estava sendo arrecadado, não precisava nem assinar o recibo, não. Fazer a prestação de conta não, porque eles agiam com fidelidade. Olhe para o seu irmão e pergunta: você tem sido fiel na tua vida? Olha, você que é líder de célula, você quer formar a sua equipe de liderados, tenha cuidado para saber se o indivíduo é fiel. Porque a coisa mais difícil do mundo é você estar andando com alguém, você achando que ele é fiel e ele está esperando para morder o seu calcanhar de Aquiles e injetar o veneno. Paulo disse: Timóteo, sim, Paulo, você recebeu de mim, recebi. Então, o que você recebeu não pode reter, tem que passar para outros. Agora, olha, não passa o que você recebeu para qualquer pessoa. Deixa eu te dar as qualidades. O que de mim recebestes, confia a homens que sejam, em primeiro lugar, fiéis. Fiel a Deus, fiel à visão que Ele te deu, fiel à tua liderança. Porque ou somos fiéis ou somos infiéis, não existe meio termo. Mas o meu assunto aqui é o livro. Depois, outro dia, a gente fala sobre fidelidade. O meu assunto é o livro. E aí, por que o livro é importante? Por que quando o livro foi achado, foi uma festa? Em primeiro lugar, o livro é importante, porque não existe vida espiritual sem o livro. Não existe prosperidade verdadeira, aqui eu não estou falando de poder aquisitivo, de dinheiro, não. Eu estou falando de vida de Deus em todos os aspectos sem o livro. É por isso que Josué estava preocupado: meu Deus, Moisés morreu, eu tenho que introduzir esse povo na terra prometida. E o que é que eu vou fazer? E ele estava já desanimado. Aí no capítulo 1 de Josué, Deus chega para Josué: não se preocupe não, Josué. Moisés, meu servo, é morto, mas você vai fazer com que esse povo atravesse o Jordão e entre na terra. Só tem uma coisa, Josué: o que é, Deus? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, porque fazendo isso tu farás prosperar o teu caminho, e tudo que tu tentares fazer se irá bem. Você quer prosperidade de verdade? Não estou falando de você, todo mundo aqui vai ficar rico agora, todo mundo vai andar de BMW, todo mundo vai ter iate, todo mundo já tinha, não. Eu sei que você quer estabilidade espiritual, você quer alegria verdadeira, você quer saúde espiritual na sua vida, você quer uma fonte de milagre jorrando na sua vida. O livro, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, meu irmão. Medita nele de dia e de noite, porque assim você fará prosperar o seu caminho. Agora, ninguém medita no livro se não entender o livro, se não compreender o livro. O livro tem que vir para a boca, ele tem que vir para a mente e descer para o coração. O que o livro é importante, pastor? Se eu fosse citar alguns pontos aqui do Salmo 119, a gente ia passar aqui muito tempo falando da importância do livro. Mas deixa eu mostrar no Salmo 119, abra a tua Bíblia comigo. Vamos ver algumas coisas que demonstram a importância desse livro. Primeiro, Salmo 119, abra a tua Bíblia no Salmo 119. Verso 8. Observarei os teus mandamentos, não me desampararás totalmente. Sabe por que o livro é importante? Porque o livro é o teu amparo. Ah, pastor, eu estou desamparado. Minha mãe desamparou, meu pai me desamparou, minha esposa me desamparou, meus filhos me desampararam. Queridos, se você tiver o livro, você nunca será desamparado. Porque quando você tem o livro, você observa o livro. E se você observar o livro, você entenderá que Deus jamais te desamparará. Achar o livro é entender que ele é a fonte do nosso amparo. O que é que o livro é? Verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra? O livro é a fonte da nossa purificação. Escute aqui. Santidade não tem a ver em você cumprir uma lista de regras assim. Pode, não pode, pode, não pode. Esse negócio de dizer que é proibido proibir, está errado. Deus proíbe muitas coisas. Mas eu não vou chegar com uma regra para você aqui. Não. Por quê? Porque você tem um livro, meu irmão.
E o livro é a fonte da tua purificação. O jovem é impetuoso, o jovem está com a idade, né? Muitas vezes com os hormônios aí fervendo. Como é que ele vai purificar o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. O livro é a fonte da nossa purificação. Como é que eu vou ser purificado, pastor? O livro. Observe o livro. Versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O livro é o antídoto contra o pecado. Você pode tentar vencer o pecado de toda forma. Se o livro estiver fechado, você não vai vencer o pecado. Por quê? O antídoto contra o pecado é o livro. Esconda a palavra no coração e aí você não vai pecar contra Deus. Por isso, o homem que se aproxima da Bíblia, o pecado vai se afastar dele. Mas aquele que se afasta da Bíblia, o pecado vai se aproximar dele. Foi isso que disse Dwight Lyman Moody. Esse livro me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar esse livro. Por que que o livro é importante? Por que achar o livro é importante? Porque ele é o antídoto contra o pecado. Eu era o crente mais fraco quando eu me entreguei a Jesus. Nasci lá cristão, em torno do livro, mas não dei valor ao livro, desprezei o livro, perdi o livro se perdeu na minha vida. Aí eu aceitei Jesus, reencontrei o livro, só que o livro ficava fechado, eu era o crente mais fraco da igreja. Minha oração era essa: Senhor, segura na minha mão que eu não vou conseguir continuar. Senhor, eu não vou conseguir. Uma semana de crente, e aí entrava na igreja, orava, nada, tentação, não vencia. Até que alguém disse: leia o livro, abra o livro. E eu comecei a passar as noites inteiras lendo o livro. Comecei a ler, me encantei com o livro, com a palavra de Deus. Alta madrugada eu lendo o livro. Um dia meu pai se acordou, 1h da manhã, menino, o que está fazendo? Estou lendo o livro. Vai dormir. Aí eu esperei ele dormir, ele pensava que eu estava dormindo, me levantei, acendi a lâmpada do banheiro, abri a porta, assim, uma fresta de luz, e eu estava lá lendo o livro. Resultado, pastor, venci o pecado na minha vida. O livro é importante, mantenha o livro fechado e o pecado estará aberto na sua vida. Mantenha o livro aberto lendo e o pecado vai embora da sua vida. Quer conhecer o nível espiritual do crente? Veja a Bíblia dele. Se ela estiver assim, ó, faz 30 anos que ele comprou a Bíblia, chega e estala as páginas de novinha. Como diz um certo pastor: Bíblia despedaçada, vidas inteiras, Bíblias inteiras, vidas despedaçadas. Ei, o que foi? Achamos o livro, e o livro se torna o antídoto contra o pecado da nação. Por que o livro é importante, pastor? Porque o livro é a fonte da nossa alegria, irmãos. Olha aí, verso 16. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não esquecerei da tua palavra. Você quer ter alegria verdadeira? 51, vai dar não. É uma alegria ilusória. No outro dia você está com a cabeça explodindo, está com ressaca. Crack, maconha, cocaína, não é algo temporal. Uma noite da balada tem que pagar. Eu fui, agora, na entrada de ano, eu fui passar a entrada de ano com a minha família na praia, e estava tendo lá umas bandas aí, que o camarada pagava 6 mil reais. Tinha direito a bebida, tudo de graça comigo. 6 mil reais para participar de uma noitada, porque a banda era muito famosa, buscando alegria, fome de alegria, como falou o irmão aqui, uma humanidade faminta, mas nós temos motivo de celebrar, de nos alegrar, porque nós encontramos a palavra de Deus. O livro se tornou a fonte da nossa verdadeira alegria. Se alegre lendo o livro, estudando o livro, aprendendo o livro. Eu podia falar tantas coisas aqui no Salmo 119 sobre o livro, mas, queridos, em primeiro lugar, o livro foi encontrado, a importância do livro. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui, verso 22 ainda, 2 Reis, nós estamos em 2 Reis. Verso 8, então disse o sumo sacerdote Alquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Alquias deu o livro a Safã. Aqui nós vamos ver o valor do livro.
Uquias deu o livro a Asafã, o valor do livro. Ele entregou o livro ao escrivão por causa do valor que o livro tinha. E como eu falei para vocês, segundo as Crônicas 34 e 14, que é o texto paralelo, eles estavam procurando dinheiro. E quando eles estavam procurando dinheiro, eles encontraram dinheiro. E o interessante é que quando encontraram o dinheiro estava em cima, o texto está lá dizendo isso, o dinheiro estava em cima do livro. Então olhe para cá. E existem muitos lugares aí que as pessoas estão colocando o dinheiro acima do livro. E estão usando o livro para ganhar dinheiro, irmãos. Mas essa não é a ordem natural. A ordem natural é você botar o livro acima do dinheiro. O que é que os gideões vieram fazer aqui hoje? Eles vieram buscar dinheiro. Para quê? Para levantar o livro. Porque eles estão colocando o livro acima do dinheiro e não o dinheiro acima do livro. Quando você vai para o culto, que parece mais um leilão, né? E fala-se tudo gira em torno de dinheiro, mas não se fala nada do livro, é porque estão abafando o livro com o dinheiro. Glória a Deus pela vida dos Gideões internacionais, que vieram hoje aqui buscar dinheiro para levantar o livro, porque eles estão aqui para dar o livro ao povo, porque a solução da nação brasileira é o livro. Vamos entregar o livro. É por isso, irmão Flávio, que essa igreja não tem restrições, pode vir todo ano vem buscar dinheiro aqui. Se é para levantar o livro, pode vir. As portas estão abertas. Eu me lembro que ele veio aqui, a última vez que ele veio aqui, ele estava aqui falando sobre a importância dos Gideões, entrou um caba gritando aqui, a gente segurou o camarada, e ele constrangimento, e quando terminou o culto, aí Flávio disse, estava bêbado ou era doido? Eu digo, era doido. E o que é que ele queria? O que é que ele queria? Eu disse, dinheiro. Aí disse, mas a gente já veio buscar dinheiro, aquele que quer dinheiro. Mas, queridos, veja só. Quando eles encontraram o livro, encontraram um tesouro muito mais precioso do que o dinheiro. Porque havia um reino. E um reino não se sustenta com dinheiro. Mas o dinheiro não tinha resolvido a solução da crise daquele reino. Mas quando o livro foi encontrado, as coisas começaram a mudar. Por que o livro é precioso? Por que o livro é mais valoroso do que o dinheiro? Porque foi o salmista que disse isso. Veja comigo, Salmo 19. Eu vou ler aqui para você, se você quiser acompanhar. Salmo 19. Nós estamos falando do valor do livro. Verso 7. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita. Não existe perfeição no homem. Não existe perfeição. Os livros que estão aí, matemática, geografia, sociologia, filosofia, né? Livros que informam, história, são bons, mas você vai encontrar defeitos. Mas o texto está dizendo aqui, a lei do Senhor é perfeita. Você já viu um livro, queridos, escrito por 40 autores, num período de 1600 anos, onde um era um pastor de ovelha, o outro era um sábio, o outro era um pescador, o outro era um estadista, o outro era um rei, e aí você vê eles separados pelo tempo, culturas geográfica diferente, tempo diferente. Você pega 66 livros e você coloca, e quando você vê um livro não se choca com o outro, né? Moisés vai falar no princípio, criou Deus os céus e a terra, e João quando vai abrir o Evangelho de João capítulo 1, vai falar uma linguagem semelhante ao de Moisés. Moisés é alguém que foi instruído nas ciências egípcias, João um mero pescador. Você vê um boiadeiro chamado Amós, escrevendo o livro, e depois você vê um sábio como Salomão. Não se chocam, há uma harmonia, há uma coerência, porque a lei do Senhor é perfeita. Esse livro vale muito mais do que dinheiro, porque se ele é perfeito, ele nos encaminha no caminho perfeito, ele acaba as tortuosidades da nossa vida e nos traz perfeição em Cristo. Por que o livro é bom? Porque ele refrigera a alma. Se não tivesse esse ar-condicionado ligado aí, tinha muita gente se abanando, tem gente até com calor ali atrás. A gente vai aumentar, vai climatizar. Mas quantas pessoas estão vivendo num verdadeiro inferno emocional, espiritual, famílias destruindo, marido batendo mulher, mulher xingando marido. Sabe por quê? Falta do livro, falta de refrigério espiritual. A lei do Senhor refrigera a alma.
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Até o simples é sábio quando ele tem o livro. Porque tem gente que tem muita intelectualidade, mas não tem sabedoria. Mas há muita gente simples, que não tem intelectualidade, não tem cultura no sentido de alastramento intelectual, mas tem sabedoria. Por isso que diz que tinha um filósofo num barco, atravessando o rio, e o camarada que estava remando, que ia levando ele, era um homem muito simples. E o filósofo perguntou: o senhor conhece alguma coisa de botânica? Botânica? Não sei, eu entendo de botão. Não, botânica, não sei o que é isso. Ah, o senhor perdeu metade da sua vida. E eles foram entrando em rio adentro. Quando chega lugar mais profundo: o senhor conhece alguma coisa de filosofia? Filosofia? Não sei o que é isso. É o filho da dona Sofia, filosofia? Não, você perdeu metade da sua vida. E quando eles chegaram no meio do rio, lugar mais fundo, aí o filósofo perguntou: e você conhece alguma coisa de antropologia? Antropologia? Nunca nem ouvi falar. Você perdeu metade da sua vida. Aí o irmão, o simplesinho, o homem simples, e você sabe nadar? Ele disse: não, então você perdeu sua vida inteira, que o barco vai estar furado e vai afundar. Queridos, a lei do Senhor dá sabedoria aos simples. Agora, olha o que o salmista diz no versículo 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro fino, mais doce do que os favos de mel e o licor dos favos. O livro tem valor. Por quê, pastor? Porque o livro é eterno. No Salmo 119, verso 89, o salmista diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permaneça no céu. Olha aqui, esse livro está aqui na terra, nas tuas mãos, mas esse livro não veio dos Estados Unidos, não veio da Alemanha, esse livro não veio nem de Jerusalém, mesmo sendo os primeiros escritores dele, a maioria deles judeus, não veio. Esse livro veio do céu, porque ele permanece no céu, e ele veio do céu para a terra. Por isso valoriza o livro, irmãos. Por que o livro é eterno? Como é o nome desse livro que você tem na mão? Vocês estão aí? Como é o nome desse livro que você tem na mão? Alguns nem têm certeza, né? Levanta aí, levanta. Como é o nome desse livro que você tem na mão? Onde é que está escrito nesse livro que o nome desse livro é Bíblia? Não existe, olha, curiosidade, você aprender, você dá uma pegadinha com alguém. Não existe o nome da Bíblia em Bíblia na Bíblia. No texto grego você vai encontrar, que a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros, ou livros, né? João Crisóstomo, no século 100, 200, 300 e pouco, foi quem colocou o nome Bíblia na Bíblia. Mas qual é o nome desse livro que você tem na mão? Qual é outro nome além de Bíblia? Como é? Palavra de Deus. Agora, esse livro, como é que, pastor, por que esse livro que está aqui na minha mão, o salmista diz que ele para sempre permanece no céu? Porque, olha para cá, bata assim na sua Bíblia. Na sua mão, esse livro é Bíblia, é um livro. No céu, esse livro não é só um livro. No céu, a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus escrita, mas no céu, João no Apocalipse, eu estou vendo o céu aberto, eu estou vendo um cavaleiro no cavalo branco, ele vai descendo, multidões em cavalos brancos, vem seguindo ele, lá vem ele descendo, olha, eu estou vendo, o seu rosto brilha como o sol, da sua boca são espada afiada, ele tem muito diadema na cabeça, na sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas o nome pelo qual ele é chamado é a Palavra de Deus. Então na tua mão, esse livro aí é Bíblia, é um livro de capa e papel de folha e tinta. No céu, esse livro é a palavra de Deus. Então Deus e sua palavra são um. Quem não valoriza a Bíblia, não valoriza Cristo, porque Cristo é a essência da palavra. Dê um aplauso a Jesus. É por isso que a Bíblia diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João 1:1, mas no versículo 14, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Achei o livro, mas não só importa achar o livro, entregue o livro, porque você reconhece o valor da palavra.
o valor do livro. Por isso que o salmista disse no Salmo 138, versículo 2: exaltastes a tua palavra acima de todo o teu nome e acima de todas as coisas. O centro do culto tem que ser a palavra de Deus. Você sabe por que esse púlpito está aqui no centro? É porque a palavra tem que ser o centro. Um dia um pastor me perguntou: o que é que está acima de Deus? Eu disse: a palavra dele. Ele disse: não. Eu digo: o que é? Ele disse: a coroa. Eu digo: não, a coroa está na cabeça. Para estar acima tem que estar assim. Aí eu disse: eu vou provar você que é a palavra de Deus. Salmo 138, versículo 2. Leia aí. Aí ele leu: exaltaste a tua palavra acima de todo o teu nome e acima de todas as coisas. Se a palavra de Deus está acima do próprio Deus, que ele e a palavra são um, por que a palavra tem que ocupar lugar inferior no culto? A gente vai para o culto aí, irmão, para cultos que é 1h30 de louvor, testemunhos no meio de louvor e nada de Bíblia. Sabe por que os púlpitos das igrejas protestantes estão no centro? Porque foi isso que a reforma protestante fez. Vá na igreja católica, você vai ver o púlpito do lado. Por quê? Na proporção em que as tradições humanas foram tomando conta da palavra de Deus, eles foram afastando o púlpito espiritual e o púlpito ao lado. Quando o púlpito, a partir da reforma protestante, vem para o centro, é porque os cristãos estavam querendo dizer: a palavra está acima de tudo. Valorize o livro, ame o livro, porque o livro é valoroso, porque ele é eterno. Por que o livro tem valor? Porque ele é o nosso alimento. Jeremias disse: achando as tuas palavras, logo eu comi, Senhor, e ela na minha boca era doce como mel. Por que tem gente que não aguenta 20 minutos de pregação? Se você colocar ele diante da tela, que ele fica. Netflix. Ele passa 4 horas por dia na Netflix. Nos Facebook da vida. Nos WhatsApps. No Instagram, tirando foto aqui, foto ali. Deixa eu me exibir aqui. Deixa eu mostrar que sou bonita aqui. Quantos minutos com o livro? Quantas horas com o livro? Aí você vê que o crente anêmico, fraquinho, de marredecer. Não se alimenta, meu irmão. Não se alimenta. Ele não tem apetite espiritual, o paladar espiritual dele. A palavra é amarga, mas quem ama a palavra se alimenta dela. Faminto. É por isso que Salomão disse que a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas a alma faminta, toda amarga é doce. Eu me lembro quando eu me converti ao evangelho, tinha um presbítero que ele pregava assim, ó: meus irmãos, abri a Bíblia aqui, vamos ler aqui. Josias achou o livro, e a gente encontrou o livro, e o livro é uma benção. E o pessoal ficava: mas eu novo convertido. Para mim era o maior expositor da Bíblia, o maior mestre que estava pregando ali. E eu me alimentando. Porque havia uma fome no meu espírito, na minha alma e no meu coração pela palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque ela é nosso alimento. Eu termino esse tópico, 2 pontos para mim encerrar. O livro é importante porque o livro é o termômetro do nosso amor a Deus. Quer saber qual é o nível do teu amor a Deus? Jesus disse: se alguém me ama, João 14, 21, se alguém me ama, tem os meus mandamentos e os guarda, e eu amarei, e eu e o Pai virei a ele, farei nele morada. A palavra é o termômetro do meu amor a Deus. Ah, pastor, eu amo a Deus. Até canta assim: estou apaixonado por ti, Jesus, eu te amo. Aí Jesus olha assim, não lê a Bíblia 1 minuto e diz: tu és um mentiroso, eu já sei sim. Não, pastor, eu não concordo com isso. Então me explica aí João 14, 21. Para ter o mandamento e guardar o mandamento, tem que conhecer o mandamento. E ninguém conhece o que não ouve, o que não lê. Achamos o livro. E aí o sacerdote entregou o livro ao escrivão. O livro é o nosso alimento espiritual. O livro é o termômetro da nossa fé. E o livro é a nossa arma.
Qual é a arma mais poderosa que o crente tem? Bater o pé? Está amarrado? Como foi que Jesus enfrentou Satanás no deserto? Está amarrado, Satanás. Foi assim? O diabo chegou. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus, ó, o livro está escrito. Quando Satanás se aproximar de você, não precisa nem sapatear. Abre o livro e mostra o livro a ele. Ele vai fugir, porque o livro é a nossa arma espiritual. Paulo em Efésios capítulo 6 disse, a palavra de Deus é a espada do Espírito. O Espírito Santo vai usar o conhecimento, o poder, a capacitação que você tem dentro do seu coração, porque você está cheio do livro. Último tópico, Pedro. Terceiro tópico. Resultado do livro. Veja. Verso 8 diz: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro ao escrivão e ele o leu. Achar o livro, o valor do livro, a importância do livro. Dar o livro, dar o maior presente, o valor do livro. Mas não adianta achar o livro, receber o livro e manter o livro fechado. Por isso que eu dei uma Bíblia a uma colega minha, e ela disse: ô pastor, que coisa linda, olha, eu acho chique, eu dei uma Bíblia bonita de luxo, né? Se eu acho chique, a pessoa ter a Bíblia, se manter ela aberta lá no salmo, na estante. Eu disse: não dei a Bíblia para você para isso, não. Manter a Bíblia aberta na estante, eu quero que você leia. Por quê, pastor? Quando se ler o livro, se vê os resultados. E aqui no texto, 3 resultados que a leitura do livro provocou. Primeiro resultado, a leitura do livro provocou arrependimento. Verso 11. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Quando o escrivão chegou, disse: rei, achamos esse livro aqui, ó. Deixa eu ler esse livro. Eu acho que ele começou a ler Deuteronômio 28, na parte das maldições. Se abandonasse a palavra, quando começou a ler, o rei caiu de joelho e rasgou as vestes. Expressão aí, rasgar as vestes, para o contexto judaico, era desespero e arrependimento. Alguém que rasgava as vestes, jogava terra na cabeça, estava se humilhando e se arrependendo. Se arrependendo. Se nós quisermos ver arrependimento na congregação, arrependimento na nação, nós vamos ter que abrir o livro e ler o livro, porque as palavras do livro são como espada, são como martelo que esmiuça a penha. As palavras do livro são poderosas. É por isso que eu estava pregando aqui, e meu irmão chorando. Eu disse: irmão, foi que houve? A palavra penetrando como espada no meu coração. Você quer ver um arrependimento genuíno na sua vida, na vida das pessoas? A gente diz assim: é porque o pessoal é muito duro. Duro é porque nós não estamos usando o livro da maneira certa. Leia o livro e ele vai gerar arrependimento. O rei rasgou as vestes. O outro resultado do livro, depois do arrependimento, é o quebrantamento. Verso 19. Porque o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim. A leitura do livro provoca quebrantamento. Você quer ver um coração quebrantado e contrito, que não despreza a Deus? Leia o livro para ele, ou deixe ele ler o livro. Quebrantamento. Quantas lágrimas eu não derramei lendo o livro, quando me apaixonei pelo livro, quando eu comecei a ler o livro. As histórias me encantavam, eram viagens espirituais que eu fazia ali, emocionais, quebrantamento. As palavras do livro têm poder de quebrantar. Em último lugar, a leitura do livro produz avivamento.
Avivamento, pastor? Sim. Verso 23. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá. E todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos de todas as palavras do livro do concerto que o Senhor achou. Quando o rei sobe à casa do Senhor, meu irmão, pode acreditar que é sinal de avivamento. O rei representa a nação. É a figura política principal da nação. E quando contundido, confrontado, quebrantado pelas palavras do livro, ele sobe à casa do Senhor, espere que haverá avivamento nessa nação. Agora, não é simplesmente o rei subir à casa do Senhor. O texto diz que o rei, no versículo 3, subiu à casa do Senhor e disse: hoje nós vamos fazer um concerto, nós vamos consertar a nossa vida, nós vamos entrar em aliança com Deus. Quando o rei, por causa das palavras do livro, sobe à casa do Senhor e convoca a nação para uma aliança, pode acreditar, haverá uma transformação, haverá avivamento. E aí, verso 10, a imoralidade, a idolatria é banida, no verso 4, os sacerdotes fraudulentos, os obreiros que se apacentam a si mesmos, no versículo 5, eles são depostos. Verso 7, também derrubou as casas dos prostitutos cultuais. Que eram esses prostitutos cultuais? Eram homossexuais, que destilavam a sensualidade e a homossexualidade enquanto adoravam os deuses pagãos. E o texto diz que o rei baniu, mandou para fora, né? Fosse hoje eu chamar o rei Josias de homofóbico, né? Preconceituoso e intolerante. Avivamento é quando a imoralidade começa a ser banida de uma nação. Nós estamos vendo aí um país, queridos, entregue à imoralidade sexual. Mas isso vai mudar, por quê? Porque a igreja está levantando o livro, está lendo o livro. Verso 10, famílias restauradas, o resgate da família. O altar de Moloque. Moloque era o deus que recebia as criancinhas recém-nascidas para ser queimadas nas suas mãos. Hoje Moloque não é mais um ídolo físico, mas Moloque está aí através da erotização das nossas crianças, através da famigerada ideologia de gênero que vai ser expulsa dessa nação em nome de Jesus. Moloque está aí, mas o avivamento, quando vem por causa do livro, a família é resgatada. Porque não adianta, irmão, a gente ter igreja cheia, bonita, todo mundo cantando bonitinho, a família estragada. Não existe ministério verdadeiro sem família. Não adianta eu estar aqui nesse púlpito encenando um papel de espiritual e minha família destruída. Não. A restauração do altar de Deus na família. Avivamento é quando as profecias se cumprem. Capítulo 23, verso 15. Josias foi um instrumento de Deus para cumprir a profecia de que a nação seria restaurada. E a profecia de 1 Reis, capítulo 13, do profeta que profetizou contra o altar de Betel, está se cumprindo. E termino dizendo que por causa da leitura do livro, o avivamento foi tão grande que no capítulo 23, verso 21, o rei deu ordem a todo o povo dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Isso significa dizer, a mensagem da cruz voltou para o centro da nação judaica. Porque quem é a Páscoa? Quem é o Cordeiro da Páscoa de verdade? Segundo 1 Coríntios capítulo 5, Paulo disse: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Eu quero dizer nessa noite que nós encontramos o livro, nós vamos entregar o livro, nós vamos ler o livro, e a mensagem da cruz voltará a ser a mensagem central da igreja do Evangelho. Porque não existe transformação, restauração sem Páscoa. E depois que eles celebraram a Páscoa, então a nação foi completamente restaurada. Vamos ficar de pé.
Vamos cantar de novo a música.